Hoje, o partido Yabloko foi oficialmente proibido na Rússia, e não foi permitido que o Yabloko participasse das eleições parlamentares. O partido Yabloko considera a guerra contra a Ucrânia um crime gravíssimo. Cada cidadão da Rússia carrega a sua parte de responsabilidade pelo que está acontecendo com o país e por essa guerra também. Hoje, na Rússia, começaram os primeiros protestos em muitos anos contra a guerra na Ucrânia. E os manifestantes chamaram a guerra contra a Ucrânia de erro e até mesmo de um enorme crime da Rússia. Vergonha, vergonha, Yabloko, Yabloko. E se você já pensou que de repente começou uma revolta na Rússia, você está enganado. É só que os estrategistas políticos do Kremlin se divertem assim e fingem que há uma suposta democracia na Rússia. Hoje, 10 de agosto, o Supremo Tribunal da Rússia analisou o processo para retirar o partido Yabloko das eleições para a Duma. O único partido registrado na cédula que se manifesta abertamente contra a guerra. E, no final, o Supremo Tribunal da Federação Russa hoje proibiu o partido Yabloko de participar das eleições parlamentares que acontecerão já em setembro. E, no final, o partido Yabloko foi riscado das cédulas. Essa é a democracia na Rússia. E o motivo formal para tudo isso foi, você não vai acreditar, violação de direitos autorais. Onde? Na Rússia. E de quem exatamente eram esses direitos autorais? Nem os próprios autores do processo conseguiram descobrir, sem falar dos promotores e juízes. Mas mesmo assim tomaram uma decisão, que o partido deve ser proibido e não pode participar das eleições. Porque, veja bem, na Rússia o partido viola direitos autorais. Em frente ao prédio do tribunal, hoje se reunia um pequeno grupo de russos em protesto, que em pequenos pedaços de papel escreviam cuidadosamente que não precisam de uma pequena takmashka e que a guerra precisa acabar. Vamos neste episódio analisar como funciona esse circo com o partido Yabloko, uma paródia dos opositores da guerra e a proibição do partido por causa das palavras. Que sempre haja sol. Bom, porque chamar tudo isso de outra coisa que não seja circo, simplesmente não dá. Meu nome é Alexei Pet, vamos discutir esse assunto juntos. Já aviso que serei um pouco tendencioso sobre esse tema e vamos conversar sobre o que é esse partido Yabloko, para que ele servia e por que seu fim era absolutamente previsível. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like no vídeo e escreva qualquer comentário seu. Escreva aqui embaixo nos comentários o que você acha do Yabloko e sobre o fato de que, na Rússia, decidiram brincar de democracia e o Kremlin resolveu mostrar que, supostamente, existe democracia na Rússia. Yabloko. E se ele estiver lá, então dê. A guerra com a Ucrânia é uma guerra fratricida. Isso não é autodefesa. Afinal, ninguém está atacando a Rússia. Ninguém está violando suas fronteiras soberanas. Nesta guerra não se pode vencer. Nela não se pode perder. Além de destinos destruídos, a guerra trará consequências extremamente graves para a economia russa. Sangue! Vamos por partes. Nessas imagens que vocês estão vendo, estão representantes e apoiadores do partido russo anti-guerra Yabloko, que se manifestaram abertamente contra a guerra na Ucrânia. O partido chegou a ser registrado, o Kremlin brincou um pouco com esse partido e agora decidiu, através da Suprema Corte, simplesmente tirá-lo das eleições e riscá-lo das cédulas. Bem, como dizem, já brincaram o suficiente. Mas, na verdade, o partido Yabloko cumpriu plenamente seu papel. Adiantando um pouco, vou dizer, esse partido ajudou o Kremlin a identificar aqueles que realmente, de verdade, são contra a guerra. Mas sobre isso falarei um pouco mais tarde. Vamos começar com o próprio processo, que hoje foi apresentado ao Supremo Tribunal, porque cada linha dele merece, na verdade, uma piada à parte. O processo contra o partido Yabloko foi apresentado pelo partido pró-Kremlin, Rodina, ainda em 7 de agosto. As reivindicações contra o partido foram apresentadas. O advogado do Rodina, Alexei Novosiolov, apresentou no tribunal as acusações contra o partido Yabloko. Lembre-se desse sobrenome. E a lista de violações lá é simplesmente luxuosa.
Segundo o autor da ação, o Jabloko usou ilegalmente em seu site uma foto das consequências do bombardeio atômico de Hiroshima. Bem, tipo, não se pode publicar essa foto sem a permissão do autor da fotografia. E quem é o autor da foto, mais uma vez digo, é desconhecido. Mas, além disso, o autor afirmou que o partido Jabloko usou citações da canção soviética Que Sempre Haja Sol, que foram mencionadas na entrevista do fundador do partido, Grigory Yavlinsky. Em algum momento ele disse que sempre haja sol. E tipo, sem a permissão do detentor dos direitos autorais, não se pode usar essa frase. E além disso, o Jabloko usou a frase desde que não haja guerra. E aí o Partido Pátria associa essa frase à peça de Alexander Volodin, 5 Volodikov. E além disso, o Jabloko usou fotos editadas do vice-presidente do Conselho de Segurança da Federação Russa, do principal alcoólatra da Rússia, Dmitry Medvedev, e da blogueira Victoria Bonia. E além disso, você não vai acreditar, mas o partido Jabloko, em 2026, usou uma imagem gerada pela rede neural ChatGPT. Não se pode fazer isso. E usou cenas do filme de Sergei Bondarchuk, Guerra e Paz. E o próprio logotipo do partido, na opinião dos autores da ação, teria sido supostamente copiado de um cartaz do artista soviético El Lissitzky, de 1920, chamado Com a cunha vermelha derrote os brancos. E é aqui que começa um verdadeiro circo. De verdade. Isso não é nem piada, é realmente um tipo de programa de entretenimento, de pessoas completamente enlouquecidas. Olha, eu não sei, se fosse possível imaginar como seria um circo em um hospício. É isso, é mais ou menos assim. Quando perguntaram ao representante do Partido Pátria no tribunal de quem exatamente os direitos são violados pelas fotos de Hiroshima, bem, o diálogo acabou sendo engraçado. Mais uma vez, adiantando um pouco, vou dizer que, apesar desse diálogo engraçado, o juiz ainda assim decidiu que o partido Jabloko deveria ser riscado das cédulas. Isso é simplesmente um completo idiotismo. E o diálogo foi o seguinte. Aquele mesmo Novosiolov do Partido Pátria declarou, cito, o Jabloko usou, violando direitos autorais, uma foto das consequências do bombardeio atômico de Hiroshima pelos Estados Unidos da América. O juiz pergunta para ele, e quem é o autor dessa foto, Novosiolov? Ah, nós não sabemos. Alguém do exército dos Estados Unidos. É simplesmente inspirador. Pensem nisso. Um partido é retirado das eleições no país por violar os direitos autorais de um militar não identificado do Exército dos Estados Unidos da América, que tirou a foto há mais de 80 anos. Bem, isso é simplesmente um circo. Isso, bem, você sabe, por um lado é engraçado, por outro lado, eu entendo que esses idiotas, infelizmente, vivem no mesmo planeta que eu. 140 milhões de pessoas assim. Os idiotas realmente vivem ao nosso lado. Vamos em frente. Com o ChatGPT, a situação é ainda mais engraçada. Então, o Partido Pátria afirmava que as imagens geradas pela rede neural que o partido Jabloko usou violam os direitos das pessoas cujas fotos foram usadas para treinar a rede neural. Ou seja, se seguirmos essa lógica, então isso é um processo contra a empresa OpenAI. Mas, por algum motivo, ele é direcionado a um partido de oposição russo. Ah, bem, sabe, eu olhava para tudo isso e não conseguia acreditar. Eu não conseguia acreditar que aqui, tão perto da gente, vive um povo, assim, de 140 milhões, ou quantos forem, que é tão burro assim. Só imagine, eles simplesmente zombam deles. E o rebanho russo aplaude, dizendo, bem, Volodya Putin, mandou bem. Imagine, dizem para ele, vamos proibir o partido porque usou umas fotos. E de Hiroshima. E quando perguntam, de quem é essa foto? Eles dizem, sei lá de quem é, que diferença faz? Juiz, por que você está fazendo essas perguntas? Não é esse o ponto. Vova Putin disse para acabar com o partido. Nós acabamos. Ainda mais engraçado, que os próprios detentores dos direitos dizem que não tem nenhuma reclamação. O neto do autor da letra da música Que Sempre Haja Sol, Gleb Ashanin, declarou diretamente que não tem nenhuma reclamação contra o partido Jabloko. E não autorizou ninguém a representar seus interesses nesse processo. O filho do compositor, Arkady Ostrovsky, que escreveu a música dessa mesma canção,
já havia autorizado publicamente o partido Yabloko a usá-la. Ou seja, ninguém pediu para proteger os direitos autorais sobre cuja violação o partido pró-Kremlin, Rodina, está tão preocupado. Mas você entende que isso é só um pretexto para iniciar o processo judicial. Bom, eles precisavam arranjar algum motivo para implicar. No fundo, com o mesmo sucesso, poderíamos dizer: escutem, ele tem entradas muito grandes aqui. Sabe? Talvez ele esteja tentando zombar de Vladimir Putin. Vamos proibir. E tenho certeza de que o Supremo Tribunal da Rússia teria proibido o partido. E, no final das contas, nesse contexto, tanto a Comissão Eleitoral Central da Rússia, Suja, quanto a Procuradoria-Geral votaram pela exclusão do Yabloko. No fim, o juiz decidiu que sim, o partido seria riscado da lista. O representante da Comissão Eleitoral Central declarou diretamente no Supremo Tribunal que uma violação durante a campanha é motivo suficiente para excluir o partido. Que violações seriam essas, ninguém, é claro, especificou. O Rosfin Monitoring encontrou na lista federal do Yabloko pessoas que supostamente recebiam financiamento estrangeiro ainda antes do início do ano eleitoral. Ou seja, a máquina estatal entrou em ação com toda a sua força. O tribunal, a Comissão Eleitoral Central, a promotoria, a inteligência financeira, todos contra o partido que, nas últimas eleições, lembro, mal conseguia obter ali alguns poucos % miseráveis. E agora vem a parte mais interessante e mais engraçada. Peço que vocês encarem este episódio exatamente como uma piada. Porque não existe nenhuma oposição. Não existe oposição política na Rússia. Bem, isso é simplesmente um circo. Agora eu vou explicar por quê. Já que tudo é tão previsivelmente roteirizado, por que o partido Yabloko foi colocado na cédula eleitoral literalmente no dia 29 de julho? Vocês já se perguntaram por quê? Bem, ou seja, era óbvio que o partido seria retirado. Eles encontrariam um motivo absurdo para conseguir na justiça tirar o partido das eleições. A pergunta é, então por que registraram o partido? Podiam simplesmente não ter permitido desde o início. Além disso, a decisão da Comissão Eleitoral Central foi unânime. A lista incluiu 269 candidatos, além de mais 135 em distritos uninominais. Resumindo, de qualquer forma, não deixariam esse partido entrar na Duma estatal. E por que registraram, afinal? A primeira versão, a mais conspiratória, é a seguinte. Ou seja, os Siloviki na Rússia decidiram quebrar o esquema que o responsável pela política externa, Sergei Kirienko, estava montando. Bom, é como se os Siloviki simplesmente se divertissem assim. E como vocês sabem, realmente existe um conflito entre essa ala política e a ala de segurança deles. E esse Kirienko lançou lá o seu próprio partido, que começou a ganhar certa popularidade. E os Siloviki não gostam que a ala política ao redor do Putin esteja ganhando mais força do que a ala de segurança. A segunda versão é completamente oposta. O partido Yabloko foi registrado de acordo com o plano da própria administração do presidente Putin, para que após as eleições, esse resultado oficial baixo do partido pudesse ser apresentado ao público, como a verdadeira parcela dos russos que são contra a guerra. Tipo, olha só. São bem poucos. Bem, nas últimas eleições, esse partido teve menos de 2%. E a ideia podia ser, vamos deixar ela participar das eleições, fabricar para ela 1,5% dos votos e dizer, olha aí, vocês tiveram escolha, russos. Vocês podiam votar no partido contra a guerra, mas só deu 1,5%, 2%, no máximo 3%. Isso podia ser apresentado como, olha, na verdade todo mundo é a favor da guerra. E aí vem a terceira versão. O líder desse partido, Yavlinsky, na verdade tem um acordo pessoal antigo com Vladimir Putin. O partido foi autorizado a participar das eleições ainda em 2021 e desta vez deixaram participar até o último momento. E toda a pressão criminal sobre ativistas específicos, isso, atenção, é uma maneira de remover da campanha pessoas conhecidas fora do próprio partido, mas sem mexer na lista do partido, sem tocar nos líderes. E eu acredito mais na terceira versão. Agora vou explicar. Se olharmos para tudo o que está acontecendo do ponto de vista da ciência política e da tecnologia política, então a essência das eleições em autocracias é sempre um exercício de lealdade. Isso não são eleições. Eleições em autocracia ou em ditadura é a chamada democracia de fachada, quando só existe a aparência de democracia. Tipo, temos eleições, temos parlamento. Na verdade, nada disso existe na Rússia. Não existe de verdade. Exato. Mas qualquer eleição é um exercício de lealdade.
O Kremlin monitora perfeitamente quem e como apoia partidos como o Yabloko, que supostamente são contra a guerra. Em outras palavras, permitir que o Yabloko participasse das eleições era necessário até o último momento para dar um exemplo e punir publicamente essa oposição anti-guerra diante de todos. Tipo, vejam o que acontece com qualquer um que se opõe à guerra do enlouquecido Vladimir Putin. E essa é a parte mais interessante, veja. Foi criado o partido Yabloko, que se posiciona abertamente contra a guerra no país. Em um país onde a operação militar especial não podia ser chamada de guerra, senão você corria o risco de ir para a prisão. Em um país onde você não pode dizer uma palavra contra a guerra, senão você vai preso. Infelizmente, existem pessoas na Rússia que ingenuamente acreditaram e entraram para esse partido, acreditando sinceramente que era realmente um partido anti-guerra. Tipo, é realmente o partido Yabloko que é contra a guerra? Então vou entrar para lá. E aquilo que eu escondia dentro de mim e tinha medo de falar, agora vou para o partido. E lá seremos muitos. E vamos mostrar para esse Putin que na verdade somos contra a guerra. Agora vejam o que acontece. Segundo o próprio partido, no início da campanha eleitoral, 12 membros do Yabloko se tornaram réus em processos criminais. 8 estão em colônias penais e centros de detenção provisória. Um dos jornalistas, Mikhail Afanassiev, que decidiu então entrar para esse partido Yabloko, recebeu 5 anos e meio por um artigo sobre a recusa dos agentes de segurança em ir para a guerra. O vice-presidente do partido, Maxim Kruglov, recebeu 7 anos por 2 postagens sobre civis mortos em Bucha e Mariupol, na Ucrânia. O ativista turco Vassili Neustrov recebeu 10 anos, em um caso sobre um movimento do qual, segundo conhecidos, ele nem fazia parte. E assim por diante. E a lista é bastante grande. O ponto é o seguinte: como identificar um opositor do regime quando a ditadura já está tão consolidada que as pessoas têm medo, por exemplo, de expressar publicamente sua opinião? Como encontrar na sociedade aqueles que são contra a sua guerra, que realmente podem abalar o seu poder, mas por enquanto só sussurram na cozinha que são contra a guerra? Como fazer isso? É fácil. Crie um partido que supostamente seja contra a guerra. Dê ao líder desse partido a oportunidade de dizer publicamente que é contra a guerra, contra o Putin. Como o Putin ousou conduzir uma guerra dessas? Isso é um crime. E assim por diante. Os verdadeiros opositores da guerra vão começar a entrar nesse partido. E então será mais fácil pegá-los e mandá-los para a prisão. Por isso, na minha opinião subjetiva, o partido Yabloko já cumpriu sua missão. Pronto, pode acabar. Não é mais necessário. Embora seja preciso admitir que existe um pequeno grupo de pessoas na Rússia que realmente é contra a guerra, simplesmente porque essa guerra começou a afetá-los pessoalmente. Agora, vamos resumir esse espetáculo. Em um país que se autodenomina uma democracia, com eleições e parlamento, o único partido que abertamente defende o fim da guerra foi simplesmente retirada da cédula, por causa de direitos autorais não estabelecidos, de um soldado americano anônimo sobre uma foto de Hiroshima de 80 anos atrás. É isso. O caso foi analisado por um juiz cujo histórico consiste em liquidar partidos de oposição. Ele já faz isso há muito tempo. Por isso, ele não ligou para nenhum argumento apresentado. Para ele, era só ruído branco. Paralelamente a esse circo judicial cínico, membros reais do partido estão recebendo anos reais em colônias penais de verdade, por postagens reais sobre Bucha e Mariupol. Eles caíram na armadilha. Esse é o retrato das eleições em uma ditadura. Um espetáculo com a ilusão de competição, onde já se sabe de antemão quem e porquê vai perder. Além disso, é conveniente manter sob controle o que chamam de partido anti-guerra, para que não surja um verdadeiro partido anti-guerra. Aqui vou deixar reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, ficarei muito grato. Você pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. Por hoje é só. Cuidem-se. Tchau a todos. Se alguém aí tem alguma coisa em mente, eu convido você. Em primeiro lugar, se não for isso, então nem mencione que isso não é obrigatório.
Por causa disso, podem deter vocês, jovens, nas suas férias.